1h14 agora. Hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, a melhor casa de shows do Piauí. Agora o quadro Política, de A a Z. Boa tarde, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Nájila. Eu acho que antes de começar a conversar qualquer coisa, parabéns. Hoje é seu aniversário. A gente até falou um pouquinho ontem aqui, mas parabéns. Tudo de bom e que a gente possa continuar nessa jornada por muitos e muitos anos. Obrigado. Bom, acompanhamos inclusive a participação ao vivo do Lívio Galeno, falando direto da Assembleia Legislativa, onde já aconteceu a posse dos deputados estaduais e nesse momento, como nós mostramos há pouco, está acontecendo a votação para a escolha do presidente da Assembleia Legislativa. Mas falando da posse em si, bastante prestigiada, movimentação lá na Alep desde cedo, talvez por conta desse diferencial que a gente vem falando que é ao longo dos dias em relação às candidaturas e até mesmo eleições atípicas. Talvez por conta disso, esse prestígio a mais esse ano, Arimateia? Não, essa movimentação toda durante a campanha, né? Eu chamaria de campanha eleitoral, de parte a parte, criou essa curiosidade. Realmente, até pelo próprio Lívio, de onde ele estava falando, que é já ali próximo da entrada do plenário, e ele disse que teve dificuldade para chegar até ali, porque a movimentação é muito grande. O povo é muito curioso. E tem os deputados que devem ser os convidados, né? Eu estava me lembrando agora que lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, cada deputado levava 4 convidados e que podiam estar no próprio plenário. Só que o plenário que cabe 519 não comportaria os 2.000 e poucos convidados que ele levaram. E assim na Assembleia Legislativa, cada deputado levou seus convidados. Daí essa movimentação grande. É um dia de festa hoje na Assembleia. Com certeza. E mais ainda pode se alongar ainda mais essa festa após o resultado da eleição. O resultado previsível é aquele que já se disse, né? Mas eu ontem me surpreendi com essa candidatura do Nerinho. O Nerinho deu gargalhadas e gargalhadas num vídeo aí, dizendo que só vai ter o voto dele. Eu acredito que não. Eu estou apostando que ele terá mais votos. Bom, então não sei em que nível pode surpreender. Olha que ontem eu falei a história do cavalo de Troia. Okay, não sei em que nível. Vamos voltar agora então, falar ao vivo com Lívio Galeno, que está lá na Assembleia Legislativa. Lívio, boa tarde novamente para você. Quais são as novidades que você traz aí da Assembleia Legislativa? Inclusive, você anunciou que o governador Wellington Dias esteve cedinho, mas teve que sair logo em seguida por conta da viagem a Brasília. Oi, Lívio. Isso mesmo, Nájila, mais uma vez boa tarde a você, boa tarde a Arimateia e boa tarde ao nosso telespectador mais uma vez. Wellington Dias discursou em 5 minutos cravados de relógio e teve que se ausentar. Aqui os bastidores da política aqui na Assembleia apontam que Temístocles Filho vai fazer a mesma coisa. Durante os discursos de cada um dos representantes dos blocos partidários aqui desta casa, Temístocles pedia repetidamente, por favor, que os deputados respeitassem o tempo de 4 minutos para cada discurso, porque o que está se dizendo é que Temístocles também quer seguir para Brasília, onde deve assistir também a posse do filho dele, Marco Aurélio Sampaio, que foi eleito em 2018 como deputado federal. Mas Nájila e Arimateia, também nosso telespectador, mais cedo nós estivemos aqui, nosso trabalho de cobertura começou bastante cedo e nós estivemos aqui acompanhando um pouco desta correria que se realizou aqui na Assembleia Legislativa. Muitos dos deputados ainda estavam tentando assimilar toda essa articulação política em torno do nome da eleição, da proposição do nome de Temístocles Filho para a presidência da Assembleia. Quando eu digo muitos deputados, eu falo especificamente do deputado estadual Nerinho. Mas agora, o assunto que reina aqui na casa é a discussão para quem vai presidir as comissões técnicas e também quem vai ocupar espaços no governo estadual. Vamos conferir essa reportagem. O trânsito já anunciava que algo diferente estava acontecendo na Assembleia Legislativa do Piauí. Dia de posse dos eleitos, dia da escolha do novo presidente da casa. E os membros ainda tentam digerir as articulações para a recondução de Temístocles Filho à presidência. Pelo menos o deputado do PTB, Nerinho, tenta digerir o fato. Por isso,
que ele lançou uma candidatura avulsa de protesto à presidência. O governador pode até dar a sua opinião, mas interferir não. Pelo menos comigo, nunca teve esse acordo, eu nunca participei de reunião. Estreando na casa e na oposição, Tereza Brito afirma que é hora de focar em projetos. A minha expectativa é de dar de mim o melhor para fazer um Piauí melhor. Trabalhar muito, fiscalizar os recursos públicos, cobrar eficiência nos serviços públicos, propor soluções para, de fato, fazer uma gestão comprometida. O mesmo discurso é defendido por Marden Menezes, tanto que para ele, por hora, deve-se esquecer a tão tradicional e até saudável queda de braços entre oposição e situação. Nós vamos continuar trabalhando com todo afinco, com toda a determinação, com a mesma segurança de sempre, mantendo a coerência e sempre com um compromisso voltado para o interesse público. Eu espero que seja bom para o Piauí e para a população piauiense. Chegada a posse, presidência definida, é hora de pensar nos espaços a serem ocupados pela base no governo do estado do Piauí. Eu tenho certeza que em relação ao Partido dos Trabalhadores, ao PTB também, e não sai de jeito nenhum. Vamos agora trabalhar para a gente possa ter essa união partidária para fortalecer o nosso governador nesse momento tão difícil que ele vai ultrapassar esse ano com a situação econômica do estado. O líder do governo na casa foi reconduzido à posição. Trata-se do deputado Francisco Lima, do PT. Para ele, é momento de honrar o convite. O legislativo, de um modo geral, é um espaço de construção de consensos, de acordo, né? Eu, por princípio, eu tenho uma posição contrária a essas reeleições indefinidas, mas eu sou de um partido e eu respeito as posições que meu partido toma. Então, acho que quem ganhou foi o povo do Piauí. Ao vivo, falando diretamente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, informa você de casa, aos nossos jornalistas do estúdio, que Temístocles Filho foi eleito para o biênio 2019-2020 para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Agora também nós aproveitamos a passagem do governador Wellington Dias para conversar com ele. Antes de seguir para Brasília, ele falou sobre a necessidade de se focar na reforma administrativa e anunciou que mais cortes vêm por aí. Confira na reportagem. Um dos nomes mais aguardados na solenidade de posse era do governador Wellington Dias. Na chegada à Alep, o assunto mais questionado a ele foi a reforma administrativa para enxugar a máquina pública. Um ano de muito desafio, né? Acho que tanto para o legislativo, para o executivo, para o setor público e privado, é um ano que nós vamos ter que nos esforçar muito, trabalhar muito, mas muito confiante. Eu acho que Deus vai nos abençoar e vamos encontrar caminhos para o Piauí e para o Brasil. Sobre os cortes de quase 3 mil terceirizados, o gestor informou que este foi apenas o primeiro de uma série. A prioridade é ter um Estado, do ponto de vista das despesas, compatível com a previsão de receitas, principalmente no ano de 2019, mas também com instrumentos que vão nos permitir a execução de metas que são essenciais para que o Piauí continue crescendo o produto interno bruto, trazendo qualidade de vida para a gente chegar em 2022, é a promessa, com um desenvolvimento alto do ponto de vista do IDH. Economizar, esta é a regra para 2019. Economizar. E agradecendo os trabalhos técnicos do nosso cinegrafista Marcelo Cavalcante, eu retorno para os estúdios. Arimatea desejando a você um feliz aniversário e te dando de presente muitos assuntos para você comentar. É com vocês, boa tarde. Ok, Lívio, muito obrigada. Parabéns também pelo trabalho. Bom, Arimatea, já anunciou, Temístocles, como você disse, praticamente não corria risco de perder essa eleição. O cavalo de Troia não funcionou. Não funcionou, mas segundo a informação que chegou pra gente, ele obteve 2 votos. No caso dele, de mais alguém. Superou as próprias expectativas dele. Ele disse só ia ter o voto dele. Que, aliás, nesse vídeo que eu me referi agora, ele dando gargalhadas e dizia... Alguém perguntou, e o da Janaína, que é colega de partido? Ele disse, não, nem falei com o Janaína, vai ser só o meu voto. Alguém votou aí, alguém traiu o compromisso. Ok, será que a gente já pode mostrar agora imagens da movimentação lá na... Pronto, tá aí então imagens, concluída já a votação, divulgado o resultado. A gente acompanha agora a movimentação bem maior, não é? Como a gente pode perceber. O que parece, Arimatea, que está sendo abertos os envelopes, não é? Aí eu acho que já é alguma imagem já atrasada, né? Porque já foi proclamado o resultado. É ao vivo, tempo real. Então...
Essas imagens, inclusive, a gente está retransmitindo, né, imagens que a TV Assembleia, nesse momento, também faz a transmissão desse momento lá na Assembleia Legislativa. E como eu comentei, Ari, a festa realmente agora eu acho que vai se prolongar, porque Temístocles, claro, tem agora motivo para comemorar. Ele deve comemorar em Brasília. É como o Lívio anunciou agora há pouco, ele está de malas prontas para ir assistir à posse do filho, o deputado Marco Aurélio Sampaio, na Câmara dos Deputados. E parece que a festa é grande. Chegaram até a fazer convites para um jantar hoje em bom restaurante de Brasília, com 80 pessoas. É uma caravana grande que vai para lá. Então, eu desconfio que essa posse, a festa da posse daqui, ele vai deixar para outro dia. Bom, vários nomes envolvidos, várias reviravoltas, Hélio Isaías de um lado, Temístocles de outro, depois chapa única, Nerinho já finalmente anunciou a sua candidatura. Política a gente sabe que é um negócio meio complexo, eu diria assim, não é? Mas é possível que fique alguma sequela desse momento, Arimateia? Olha, já resultado posto, não é? Nós temos aí 28 votos do Temístocles e 2 do Nerinho, ao procurar saber quem é esse traidor aí, porque o Nerinho dizia que só ia ter um voto. Mas resultado, como eu disse, já conhecido. A gente pode até dizer que essa eleição pode não deixar sequelas, porque entre eles, os deputados, a primeira conclusão que tiro é de que a casa é de conversações e do entendimento. É lá, muito lógico. Logo, dá para se ver em plena camaradagem o Hélio Isaías e o Temístocles Filho já trocando amabilidades e passando a impressão de que a disputa foi democrática. Tudo muito bem também. De fato, isso é próprio do parlamento. Mas é preciso que se reconheça a disputa pelo poder, eu diria até do poder pelo poder, na Assembleia Legislativa, que envolveu um excepcional profissional e 2 amadores. Não há a negar, todo mundo sabe que o Temístocles Filho, além da habilidade no trato, nas conversas, nos conluios, ele é muito frio, ele é muito controlado. Não se vê e não se viu nos outros. Os amadores, que eu diria que foi o senador Ciro Nogueira e o deputado federal Assis Carvalho, que achavam que com o poder imaginário podiam entrar na disputa interna daquele outro poder para mudar a sua história. Eles entraram nesse episódio tão amadores que saem de cena como que desmoralizados, suas imagens chamuscadas, com a desculpa as mais esfarrapadas. Porque você viu bem, tinha um profissional do lado e os outros pensando que sabiam alguma coisa de política. E a impressão que eu tenho é que ele realmente não sabe nada de política. Então, serve agora como bagagem, né? Talvez para uma próxima. Se aprende com os erros. Bom, Arimateia, a gente viu também, inclusive, na matéria que o Lívio chamou sobre o anúncio do governador, a fala dele sobre a questão dos cortes com os terceirizados, o deputado Júlio Arcoverde, inclusive, como sempre, bem solidário a Wellington Dias. O que o Lívio colocou, e eu vi depois secundando a fala do Lívio, o deputado Júlio Arcoverde, é que o governador Wellington Dias vai continuar fazendo o que fez nos 3 governos passados, loteando o governo, fazendo distribuição de cargos de acordo com os interesses partidários, bem diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele montou uma equipe combinando com parlamentares. Aliás, combinando quase que com ninguém, mas também não deixou a influência partidária entrar. Não teve aquela história do ministério de porteira fechada, em que um partido só pega o ministério e faz dele, como vimos até o governo Temer. O Wellington Dias, então, deve fazer totalmente diferente. Não, deve estar fazendo diferente. O que está pré-anunciado aí é de que cada partido terá o seu quinhão. Da mesma forma que aconteceu no 3º governo, no 2º e no 1º. E isso é muito ruim para quem quer fazer cortes. Não se está vendo essa história. O governo anunciou que vai economizar, olha a história, vai economizar 4 milhões, foi até manchete do jornal disso também, com os cortes dos chamados terceirizados.
são hoje 16 milhões e ficaram apenas gastos em torno de 12 milhões. Eu começo a ter a impressão que se está fazendo economia de palito, porque não são os terceirizados os responsáveis pelo rombo nas finanças do Estado. Aliás, os terceirizados, eles são responsáveis pelo rombo na Previdência, porque essa banalização, eu diria, de contratação de terceirizado, ela só cria problema para a Previdência do estadual, porque as empresas contratadas pelo governo descontam para a Previdência Federal. O governo precisa cortar mais. Daí se esperar pela segunda quinzena deste mês para saber o que efetivamente essa reforma administrativa propiciará. Ok. Inclusive ontem o governador se reuniu com alguns de seus assessores, colaboradores lá na sua residência, uma reunião bem demorada que foi pela noite, justamente para tratar dessa questão de cortes. Inclusive ele disse que é só o começo do que ele pretende fazer para realmente botar nos trilhos a economia do Estado. É o que se espera, vamos esperar o que dessa arrumação toda vai surgir para melhorar a vida do Wellington, não é nem do Estado em si, não. O governador não tem condições de seguir governando o Estado com as políticas que ele adotou até o terceiro governo. Essa mania do toma lá da cá é ruim para o desenvolvimento do Estado. O primeiro assunto a ser tratado no retorno agora da Assembleia Legislativa deve ser realmente essa questão do que ele pretende fazer em termos de fusão, de extinguir coordenadorias ou mesmo secretarias, Arimateia? Como o seu aliado Ciro Nogueira sugeriu na carta, aliás, dizem que essa carta está sendo mais badalada do que aquela carta do Valdir Soriano. Só não é tão romântica como a do Valdir Soriano. Como o senador Ciro Nogueira sugeriu em sua carta, ele quer que o governador corte as gorduras. O que são gorduras? Os cargos que os partidos têm. Todas essas despesas foram feitas. Então, extinção de órgãos. Agora não se sabe o que vai acontecer. Porque o governador diz, não, as coordenadorias não dão tantas despesas assim. Eu não entendo isso. Agora, tem coordenadoria que só faz calçamento. Coordenadoria de informática, faz calçamento. Coordenadoria de lazer e juventude, faz calçamento. É assim, é interessante. Os órgãos obreiros mesmo são os que menos atuam nesse cenário, que eu diria até de ficção, que é hoje essa história do governo do Estado. Voltando na comparação que você fez dessa carta com a carta do Valdir Soriano, que você disse que não é tão romântica quanto a do cantor, Valdir Soriano faz muita gente chorar com essa, fez e faz muita gente chorar com essa carta, e é possível que isso aconteça também, que haja choro aqui no Estado. Se o governador for seguir a risca que o senador Ciro sugere, realmente vai chorar muita gente, que vão perder os seus preciosos, né, os seus preciosos carguinhos. Mais uma vez eu citei aqui que no auge daquela confusão em que o povo tocou fogo no Brasil, em 2013, me lembro bem, por conta de um suposto aumento, né, na passagem de ônibus em São Paulo, mas aí foram para cima do governo da Dilma, e a Dilma estava até bem, estava de bem com a população, e foram para cima do governo da Dilma, foram exigir, acabar com o negócio de corrupção, cortar cargos, essas coisas. Eu vi os Renans da vida no maior cinismo na televisão, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, cochichava nos ouvidos lá dos gestores, deixa os meus. Não duvido que esteja na mesma história, corte tudo agora, deixa o do partido é sagrado. Então aí vai. Por hoje é só, Arimateia. Até a segunda, né? Até segunda. Até segunda-feira, tá bom. Mais uma vez, parabéns. Eu queria só dizer, quero também parabenizar o Jornal Dia. Eu costumo dizer que a vida do Jornal Dia, a minha vida se entrelaça com a do Jornal Dia. Nós começamos, ele é mais velho que eu, só 2 anos, nós começamos há mais de 40 anos que eu tenho essa relação com o Jornal Dia. Vai e volta, e espero que ela seja tão longeva, tanto do jornal, claro, como a minha. Ok. Bom final de semana, até Obrigado. segunda. Rápido intervalo e a seguir, apesar dos desfalques na equipe do Altos, o técnico Leandro Campos confia na vitória sobre o Santos pela Copa do Brasil.